Só o Fortaleza pode salvar o Flamengo de entrar na zona de rebaixamento hoje. Corinthians enfrenta o Fortaleza hoje à noite. Esse time de bilhão, eu não falei minha, não falei bi. Esse time de bilhão do Flamengo pode entrar na zona de rebaixamento com um simples empate entre Corinthians e Fortaleza. Então, assim, o cenário é o pior possível. Perdeu o Campeonato Carioca da forma que perdeu. O Fluminense massacrou o Flamengo, como massacrou o Vasco, mas não ferrou o final de semana, só que era uma decisão. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou, inclusive Guarabara, porque liderou o campeonato todo. O Flamengo fez uma troca pelos números e por tudo equivocada, tirando o Dorival e botando o Vitor Pereira. Não só o Dorival, lá atrás. Lá atrás também. O Rogério Ceni. Rogério trocou o pneu com o carro andando, agora botou o São Paulo. Não tá funcionando. O ano do Flamengo, e amanhã a gente pode estar aqui, eu abrindo o programa e falando, o Flamengo está na zona de rebaixamento. É a 4ª rodada, calma, pode terminar campeão. Mas não pode. Pode terminar campeão, mas esse começo... Exatamente, o Getúlio. Não era nem para estar aí. Tá vendo aí, né, meus amigos? Aonde o Flamengo pode parar se o Corinthians empatar hoje dentro da sua casa na Neoquímica Arena. O Flamengo muito provavelmente vai parar na zona do rebaixamento. E é isso que vai ser debatido agora no programa. Tem jogo aberto com a Renata Fã e tem Donos da Bola aqui também com o Getúlio Vargas. Programa muito bem apresentado pelo Getúlio Vargas e comentado pelo Atirson e Flávio Amêndola. Então assiste esse programa até o final porque é muito importante. Vamos mudar esses números aqui, galera. Mais de 70% das pessoas assistem, não estão inscritas. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, eu sei que você tá puto. Olha lá onde o Palmeiras tá, segundo colocado. Olha lá onde o Botafogo tá, rapaz. Primeiro colocado e o Flamengo em 16º. Pega quanto que o Texto investiu no Botafogo e pega a grana investida no Flamengo. É um abismo de diferença, não tem nem como comparar, uma vergonha. Vamos embora pro vídeo. Olha, só para lembrar, se hoje o Corinthians empatar com o Fortaleza, o Flamengo vai para a zona do rebaixamento. Dedê, já pensou nisso? Agora, a torcida tá cansada, já começou o ano mal, não reage, trocou de treinador, parece que a culpa não era só do Vitor Pereira. O processo agora é um processo na verdade, de paciência, Loirão. O torcedor, assim, não aguenta, né? Não tem essa paciência, porque estamos falando de um time que tecnicamente ele é muito bom. Eu não sei por que tiraram aqui, mas é imagens do Ramon Wesley, tá? Créditos ao cara que fez as imagens. Bom, só que a forma que foi conduzido esse planejamento para a temporada, desde o início foi ruim, né? Então o Flamengo ainda continua pagando por um equívoco no início da temporada. Agora trouxe o Sampaoli. O Sampaoli tem 20 dias no máximo aí de trabalho. É um time que já mostra um pouquinho mais de intensidade, só que não consegue a manutenção dessa intensidade durante o jogo. Cria oportunidade de gols, não consegue marcar. Defensivamente é um time que alcança um nível muito alto de intensidade e aí às vezes essa manutenção ela não acontece, o time adversário acaba tirando proveito numa jogada de contra-ataque, tá com mais confiança de cara ao gol. O Flamengo não tem jogado, minha opinião, tá? Não tem jogado tão mal assim para o tamanho do protesto. E volta a falar sendo repetitivo. O Sampaoli acabou de chegar e eu acredito que ele vai conseguir fazer esse time jogar um pouquinho melhor. Quando ele vai para a coletiva e ele fala do processo de evolução dessa equipe, que o time está jogando um pouquinho mais de intensidade, tem um pouquinho mais de bola, o Everton Cebolinha está voltando a jogar bem, apesar do resultado não estar vindo, mas individualmente tem alguns jogadores que têm jogado bem. Agora é uma questão de paciência, principalmente do elenco, da comissão e do elenco. No Brasileirão ganhou do Coritiba, começou bem, não é? Aí depois perdeu pro meu Inter, perdeu o clássico pro Botafogo, um jogaço, mas o Botafogo ganha também em confiança. E o Flamengo aí enfrenta o Atlético Paranaense, sai na frente com gol de pênalti convertido pelo Gabigol, que tinha falado do gramado, a torcida do Furacão ficou louca, não aceitou, não é? E aí perde de 2-1 já no finalzinho, na reta final da partida. Foi um duro golpe e o Flamengo não está tendo tempo para poder treinar, se reajustar, porque começou outro planejamento com outro técnico e agora é uma filosofia bem diferente. Por isso que eu falo dessa questão da paciência. Eu acho que a diretoria tem que ter uma paciência com o Sampaoli, os próprios jogadores já estão começando a entender essa intensidade, essa metodologia de trabalho do Sampaoli. A questão da bola começar a entrar, do resultado começar a acontecer, para esse Flamengo voltar a jogar do futebol que a gente viu no passado já um passado distante. Jorge Sampaoli
Tá aqui os melhores momentos. Flamengo, pra mim, ontem fez uma boa partida, diferente da penúltima, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Flávio Amendo, lê aí. É engraçado isso, né? Se a gente pegar contra o Internacional, acho que a gente vai ter essa mesma percepção. Sim. O time não jogou mal. Mas hoje, o Flamengo precisa de resultado. Já passou da hora. São 3 derrotas em 4 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo teve o controle do jogo total até tomar o gol. A partir do momento que ele sofre esse gol, e aí a gente vai falar sobre o Santos também, o Flamengo começa a entregar muito a bola para o adversário, o Flamengo começa a deixar alguns espaços, alguns erros muito claros assim, e mesmo assim o time continuou criando oportunidades, o time continuou tendo chance de fazer o segundo gol. Mas hoje a gente vê um Flamengo que precisa de pelo menos 5, 6 ocasiões para fazer um gol. E aí a conta não fecha, né? Principalmente quando você tem um desequilíbrio muito grande lá atrás. E esse desequilíbrio, aí eu vou até trazer uma fala do antigo treinador, que era o Vitor Pereira, que ele falava, desde que ele chegou no time, que ele precisava encontrar um equilíbrio defensivo. Até hoje, não existe esse equilíbrio defensivo no Flamengo. Mas esse desequilíbrio, ele não começa na parte defensiva, né? Começa lá na frente. Ele começa lá na frente. O problema todo é que o Flamengo consegue 20 minutos, 25 minutos de jogo, pressionar o adversário, aquele pós-perda da bola muito forte, consegue uma intensidade dentro do campo ofensivo. E, no primeiro tempo não criou tanta chance claríssima de gol. Qual foi a grande defesa que o goleiro fez? Se a gente for parar para ver, o Flamengo teve mais posse ali, mas não teve uma efetividade ali na agressão para finalização. O Flamengo está tendo uma dificuldade no último terço do campo para criar situação claríssima de gol. Isso é uma parte que ele também tem que corrigir. Agora, se botar a sua culpa na parte defensiva, começa lá na frente. Se você não tem a transição defensiva, você não vai ter a recomposição Mas quando tática. você fala lá na frente, só para o Olha pessoal de casa por exemplo, entender. esse gol que o Flamengo tomou era posse de bola do Flamengo. O Flamengo perdeu com facilidade e é onde que o time estava o quê? Lento na parte defensiva. Na hora de transitar ali. Na hora de você perder a bola, você não tem que estar próximo do marcador, você não tem que fechar as linhas rápidas, você não deixou o adversário pensar e fazer aquela bola. Teve sorte, não teve Você sorte? acha que foi falha do Santos? Eu acho que foi falha. Estão batendo muito Você nele. que foi goleiro, você pode dizer melhor do que a gente. Agora, ele não pode esperar só. Ter a leitura do jogo. Não tem ninguém dentro da área. É isso que eu ia falar. Ele já tá vendo. É o Vitor Roque sozinho com 5 Ele jogadores. sabe que ele Olha não isso. precisa sair ali, Não ele não precisa, precisava não tem sair. ninguém. Porque quem Tem pegaria a bola não seria nem ele. Quem pegaria a bola seria o zagueiro do outro lado. Posso fazer o advogado do diabo? Pode. Eu acho o seguinte, ó. O Vitor não conseguiria fazer esse gol ali de primeira se ele tentasse dar um chute, se ele tentasse Perfeito, cavar. perfeito. Então o Santos já antecipou um cruzamento. Pô, Só mas- que o moleque vai dominar, a bola desvia e entra. Mas não tem Arrebentou necessidade ele. dele Sim, antecipar. tudo bem. Agora na Aí, diagonal exatamente aqui, aí, a ó. gente vê que a bola A ia bola até ia no passar bico a da bola. área. Perfeito. Aí Ele teve a tentou leitura. antecipar. Mas não pode, né? Mas não pode. Você querer antecipar sem saber se o outra adversário vai coisa conseguir também. dominar. Você imagina se ele domina também, entra dentro da área e bate ali. A culpa dele é do mesmo jeito. Ia pegou o gol reganhado. Exatamente. 1, 2, 3, 4. Acabei de falar. E o Vitor Roque Então, mas sozinho ali. a posse de bola estava aqui na frente. Era O o erro foi aqui Cebolinha. na ponta esquerda. O Aqui, Cebolinha com o recebe, ele tenta girar, ele perde cai, a bola e só. aí se 1, gera 2, isso 3, aí. 4, 5, 6 jogadores, porque está do lado esquerdo fazendo a construção da jogada. Beleza. Mas, pô, com um jogador somente dentro da área, a culpa não é nem do outro zagueiro, nem desse zagueiro, cara, não. Ainda está na construção. vamos tentar. A culpa é daqui, ó. Por que não deu bote aqui? Cresce esse frame aí, João. Porque se você perde a bola, você vai agredir o jogador com a bola. Se a gente pegar lá do começo lá, esquece o Fernandinho ali, que pra mim é um baita jogador inteligentíssimo, sabe, conduzir o jogo, tá vendo? Essa bola aqui, ó, o Cebolinha perdeu e tentou recompor ali. Fernandinho é ruim pra caralho. Ayrton Lucas tá aqui no ponta, no lateral direito, beleza? Mas aqui o volante já tinha que estar dando um bote ali, ali o outro por dentro. Eu Porque entendo, quem dá o mas bote aqui, ó só. pra mim a maior culpa não é essa, não é daí. Mesmo se o Cebolinha não consiga... Levanta aí, vem cá. Mesmo que o Cebolinha não consiga fazer essa recomposição aqui, beleza, isso aqui fazendo aqui já está fechando a linha de passe, já está fazendo com que o jogador pense uma coisa. Você diminuir o espaço, esse aqui já entra aqui, ó, no setor dele aqui, né, para essa recomposição aqui. Então esse tinha que fechar a linha de passe desse aqui, para dificultar a leitura de jogo da posição. Aí facilitou, porque assim, perdeu lá na frente Sim. a bola. Deu tempo, deu 3, 4, 5 passos para chegar. Sim. Se ele fecha ali, acabou. Diminui Diminui o problema daquele lado esquerdo. Aí que a gente fala, perda
Pós-perda da bola, a gente não tem que pressionar? Não teve a pós-perda da bola. E tinha muito jogador do Flamengo. Muito jogador. Exatamente. Agora, eu tô tentando pensar aqui com o que você falou e o Flávio. Vou pode voltar para os seus aposentos. Muito obrigado. Na hora que você quiser, eu volto. Esse é o nosso telão tático da Band. Vou arrastar aqui, ó. É que eu tô sem impressão digital hoje. É perfeito. O maionese na luva. Pô, não tinha ninguém pra justificar essa saída do Santos lá, mano. Eu tô tentando achar um jeito aqui pra... Não tinha ninguém. Assim, ele teve a leitura de que o cara não ia conseguir dominar a bola. Isso, mas ele não pode pensar. Pô, ele é o goleiro ali, se ele errar naquele fato ali, acabou, pô, não dá tempo de recuperar. Outra coisa, a fase não é boa de ninguém. Pra que você vai querer se antecipar num lance que não tem uma necessidade? Bem temperadinho. Ô, Lídio, dá pra pegar lá do começo o erro da jogada pra gente ter essa leitura todinha do que a gente tá falando, antes mesmo do... Dá um heavy. Bem lá atrás mesmo, na hora E o segundo gol, quando eles preparam, vocês acharam falta no Santos? Sim. Sim. Só que aí eu acho que tem um outro problema. A gente, quando voltar o lance aí, para aí que vai ser a minha vez de ir aí no telão que eu quero mostrar. Boa, garoto! Aqui, olha aqui. Olha onde você pede autorização. Isso aqui não é várzea, não. Você é da sua bunda lá. Dá licença. Aí eu vou falar pra você, velho. O cara que tá aqui como tá aqui, parada não deixa. eu chamo. Eu não posso. Mas eu me convidei. Ela marcou com o Zidane. Marca Zidane. Volta um pouquinho aí, Vem, Zidane. Aí o Zidane pega a Ati. Lembra do Ati? Pega a Ati, marca a Ati. Volta um pouquinho aí. Isso, olha aqui. Olha onde é que tá o Ayrton Lucas. Olha o lado esquerdo. Quem deveria estar aqui? Esse aqui, o Pulgar. Ele deveria fazer a cobertura do Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas é induzido para vir por Da onde veio essa bola? cento. Mas da onde veio, Flávio, essa bola? Aqui? Não, da antes dessa bola vir. Eu não sei, tem que rever de novo. Então, dependendo da leitura da onde veio essa bola, quem tem que estar na recomposição é o Ayrton Lucas. Ele não tem que estar ali no meio, nem o Pulgar tinha que estar lá. Mas aí existe a indução do atacante então, por isso também. que eu tô A minha leitura é essa. Ele não tem que fechar essa diagonal lá, o Pulgar pega e ele abre lá. Exatamente, não tem necessidade nenhuma dele vir. Por isso que a gente tem que pegar a leitura toda do posicionamento, mas aí da eu onde acho que surgiu. Mas aí eu acho que o companheiro dele tem que observar. Isso. Se o Ayrton na frente, puxa pro meio, ele tem que ir lá cobrir. Exatamente, E outra, perfeito. aí depois ainda tem um outro porém. Olha o espaço que gera, Concordo. e aí o Kelvin vai nas costas do Cebolinha. Que demora muito pra chegar na linha. Mas correr pra trás é mais difícil, tu sabe. Muito mais. O atacante correr pra trás é difícil. Então, pra mim o erro tá aqui. O Pulgar, se o Pulgar ele Os dois. tira do Ayrton aqui esse espaço, não tem o passo pro Kelvin. Os dois jogadores, perfeita a leitura do Flávio. Deixa eu só explicar pra galera de casa. Quando a gente quer, às vezes, pegar o lance do início, a gente não tem o que fazer. Porque os direitos não são nossos. Não, a gente tenta, às vezes o João consegue achar ali. Mas a gente só consegue passar pra vocês o que chega pra gente. Não tem um lance todo. No Carioca, a gente podia mostrar do tiro de meta até. Perfeito. Pra mim, Atirson, a gente já treinou junto, inclusive. Eu não entendi exatamente o contexto. Mas esses dois na zona morta aqui sem marcar ninguém arrebenta. Não, então. O Flávio foi perfeito na leitura dele, né? Na recomposição ali dos dois jogadores, principalmente. Né? Você tá lendo ali, o Pulgar, por exemplo, ele só vai correr para aquele setor depois que a bola entra. Ele vê que não tem ninguém naquele setor. Agora, é aquela famosa frase do Pep Guardiola. A bola no ponto dentro da área, que é indefensável. Tem aquela zona ali, aquela zona da pequena área para a grande área ali, principalmente para a linha de fundo, o Guardiola diz muito bem que essa área é indefensável. É exatamente você buscar, todo momento, um passo para esse lado. Você buscar o lado oposto, tanto na bola alçada dentro da área. Essa aí é uma bola indefensável. Vamos ver se foi falta ou não, vamos discutir Não dá isso. tempo do Cebolinha, só que o Cebolinha só acordou depois Já que tinha o passado. Fernandinho... Lembra do Marcos Paquetá, né? Exatamente. Lembra do Marcos Paquetá? Treinador da seleção, tá no mundo árabe há muito tempo. Sim, ele fala o seguinte, às vezes a área está cheia, mas está mal populada, mal ocupada. Tem muito jogador, é como agora. O Flamengo estava em superioridade numérica, olha quantos brancos ali, só tem 2 pretos e Mas eu vermelhos. vou te falar, são 4 jogadores do Atlético ali na área. Sim, perfeito. Não, mas passa todo mundo pra primeira linha, não fica ninguém atrás, ó. Olha lá, todo mundo Agora, fecha. em relação à falta... Falta, vamos lá. Então, falta ou não falta? Tem dois momentos, né? A gente vê que depois que a bola passa da mão dele, olha lá, ele não toca mais na bola, ele não consegue tocar na bola. Ele não chega, a bola já tinha passado. Eu acho que ele toca nela, não? Se toca, mas o impacto só foi depois. É ele que toca nela. O impacto não foi antes, por isso que não houve a marcação, no meu ponto de vista, da falta. Se tivesse sido no exato momento, na hora do toque, bater na cabeça... Mas o cara vira em projeção na direção dele, na hora dele tirar, não atrapalha? Mas ele não tá olhando o cara. Ele tá olhando a bola do lado de lá. Ele não tá olhando o cara.
Na hora que ele pula, ele vai defender. Você sente a periférica? Pra mim é falta. Pode sentir a periférica, mas ele não... Você sente o negócio na sua direção, assim. Eu também acho que foi falta. Eu acho que a interpretação do árbitro pode ter sido dessa forma, por ter a bola ter passado e o choque ter sido depois da bola ter passado. E aí, Bigode? Eu acho que foi falta e tem um lance muito semelhante a esse, que é, acho que há uns 4 anos, 3 anos, um lance do Vasco, que o gol do Vasco é anulado por conta de uma entrada do Castan. O Castan no goleiro. Não lembro o time. Não lembro qual era o time. Eu lembro desse lance. Mas foi um jogo do Vasco, um gol do Vasco, que o árbitro, depois de sair o gol, ele anula por conta de uma situação parecida. Eu acho que ali, por mais que já tivesse passado, pudesse ter passado da bola, você tira qualquer poder de reação do Santos ali no momento. E e tem a questão de ser o goleiro, né? Não é, por mais que não tenha sido por querer, eu tenho certeza que não foi. Não foi por querer. Até porque o Vitor Roque também sente depois. Sim. Mas sem querer também é falta. Eu também acho. Agora, olha só. Flamengo debaixo de muitos protestos. Vou pedir pro João botar na tela aqui. Quero saber se... Porque, assim, a atuação não foi ruim. Hoje, só uma coisa. Mas assim, tá muito abaixo ainda. Isso aí que a gente tá falando não é uma justificativa pra derrota do Flamengo, não. Só pra deixar claro isso. Lógico. Só um ponto que a gente esclarece. Os principais alvos aí do protesto, o Marco Braz. Assim, quem tem que pagar o pato nesse momento, lógico que são os jogadores que o resultado não está saindo, o time não vem jogando bem, já teve mudança de comando da equipe do Flamengo mais de 6 vezes, né? Olhando pelo contexto todo dos treinadores que passaram depois do Jorge Jesus. E aí a cobrança é muito em cima dos jogadores e do Marcos Braz, é lógico. Porque o time não vem jogando bem, não vem atuando bem. Os últimos resultados do Flamengo foi muito abaixo do que esperado. Não falo nem da final contra o Palmeiras, da final contra... Eu falo da postura do Flamengo jogar. E com isso o torcedor fica insatisfeito. Principalmente que o Flamengo hoje tem condição financeira para contratar e vender jogador com tranquilidade. Então, assim, o elenco hoje do Flamengo está muito abalado. Os principais jogadores estão sendo cobrados. O Gabigol, um dos grandes jogadores do Flamengo, que foi aí dos últimos anos o jogador que mais deu resultado ao Flamengo, efetivamente ali dentro do campo fazendo gols, só que a cobrança tem que acontecer. Sem violência, esse protesto aí, perfeito, acho que está tudo correto. E outra, não foi uma vaia durante um jogo, como já aconteceu em outras ocasiões desse ano. Como a final contra o Del Valle da Recopa, que antes de acabar o jogo já estava tendo vários xingamentos. A gente ainda está vendo a torcida muito paciente, né? Porque se a gente vê o resultado contra o Fluminense em si, o número do resultado, a forma que o Fluminense jogou, muito superior, era uma final. Final, você imagina sempre na competitividade, não que um resultado seja muito elástico. Exatamente, a torcida está muito paciente. Agora, com os últimos resultados, principalmente do Brasileirão, a torcida vai perdendo a paciência. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui para quem pegou o programa já começado. Jaguinho, só o Fortaleza pode salvar o Flamengo de entrar na zona de rebaixamento hoje. Corinthians enfrenta o Fortaleza hoje à noite. Esse time de bilhão, eu não falei não falei bi. Esse time de bilhão do Flamengo pode entrar na zona de rebaixamento com um simples empate entre Corinthians e Fortaleza. Então, assim, o cenário é o pior possível. Perdeu o Campeonato Carioca da forma que perdeu. O Fluminense massacrou o Flamengo, como massacrou o Vasco, mas não fez gol no final de semana. Só que era uma decisão. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou, inclusive Guanabara, porque liderou o campeonato todo. O Flamengo fez uma troca pelos números e por tudo equivocada, tirando o Dorival e botando o Vitor Pereira. Não só o Dorival, lá atrás. Lá atrás também. O Rogério Ceni. Rogério trocou o pneu com o carro andando, agora botou o São Paulo. Não tá funcionando. O ano do Flamengo, e eu vou trazer pro Atício, 2004 você já tinha saído, Atício? Tava lá, pô. Tava lá. Que a gente perde a Copa do Brasil pro Santo André, muito mal comparando, que esse ano teve Copa do Brasil, Recopa, Mundial, Paroímpa, Gamão, Ludo. E o time é outro, né? E o time é outro, e a gente lutou pra não cair no final do ano. Só que não tinha tanta qualidade assim, até muitos bons jogadores, mas não tinha essa... Hoje o Flamengo eu falo mais de estrutura até, né? Estrutura. Não falo nem de jogadores, eu falo de pode estrutura. Ser um ano terrível pro Flamengo, porque a Copa do Brasil pega o Fluminense. Copa do Brasil pega o Fluminense e não vai ser mole. Libertadores deve classificar, mas a gente já esperava estar com mais pontos. Sim, lógico. Então, assim, pode ser um ano desse timado, dessa máquina do Flamengo, que tem muito talento, muito dinheiro, um belo treinador, que é o Sampaoli,
Mas a gente sabe que não é só isso. Você viveu isso em vários clubes. Exatamente, principalmente no Flamengo, né? Quando o resultado não vem, a torcida realmente ela cobra bastante. Está mais do que justa cobrar, porque, como você falou, o elenco hoje do Flamengo é muito qualificado, o time não está conseguindo dar resultado. Agora, é inadmissível, né? O Flamengo não conseguir, principalmente a diretoria, não entender o momento da renovação do seu elenco. Porque o importante é você também ter a leitura do seu elenco. Quais os jogadores que foram principais no ano anterior. Você já sabia que o Arrascaeta, até passou ali o Arrascaeta, você já sabia que o Arrascaeta estava machucado. Porque você já não prevê um atleta para suprir uma ausência desse atleta. Não falo de jogador com caríssimo, não. Hoje no mercado do futebol brasileiro tem um monte aí na Série A, na Série B. Se você buscar, catar direitinho, sul-americano, você vê muitos jogadores com potencial. Então o Flamengo não teve essa preocupação de renovar o seu elenco. E aí hoje está pagando muito. Aí a escolha errada dos treinadores faz com que o Flamengo também está sofrendo muito pelo fato de mudar toda hora a leitura do jogo. Agora, a culpa também são dos jogadores. Os jogadores vão ter que se reunir ali para que saia dessa situação. Porque o São Paulo não tem tempo para trabalhar. A culpa não é do treinador. O treinador está tentando ali dentro do momento de um jogo atrás do outro, tentar achar uma formação, tentar achar a melhor característica dos seus jogadores para botar. Às vezes ele tem escolha errada porque ele não conhece. Se ele tem ali dentro... Todo mundo viu que o 3 zagueiros não dava certo, então, ele chegou com pouco tempo para trabalhar, quis empurrar 3 zagueiros. Mas ele tinha acabado de chegar. Se ele tem um treinador interino ali dentro do Flamengo, ali, aquele treinador que conheça o clube, como já teve com o Barbieri, com o Andrade, pô. O Andrade, com outros também. Mauricinho. Pra chegar ali e mostrar, não, esse jogador não tem essa característica. Olha só, pega os vídeos e mostra pra ele. Tem que ter o, como é que chama? O auxiliar fixo. É fixo. O fixo não tem, pô. Aí tá pagando. Hoje o Flamengo tá pagando muito pelo fato das escolhas erradas, da não renovação do seu elenco. E com isso, o Flamengo tá pagando. Agora, quem é muito culpado disso? É a diretoria. A diretoria é culpada disso. Mas sabe por que é culpado? Enquanto o Flávio bota, Joãozinho, enche aqui com a tabela enquanto o Flávio fala aí. Isso aí porque eu acho que também tem muito dirigente que está mais preocupado em responder torcedor no WhatsApp, tem dirigente que está mais preocupado em responder torcedor na rede social. Ô, Flávio. Então, enquanto isso não acontecer, é verdade, enquanto isso acontecer, não estiverem preocupados com o clube, acho que vai continuar daí para pior. Ó, só para chamar atenção aqui, Botafogo líder, e aí o mais otimista botafoguense, Bessa, nosso presida, não esperava. Não, ninguém esperava. Nesse momento. Palmeiras em segundo. Ó, português, argentino, lembrou Flávio Amêndola. Aí a gente tem ali aquela primeira página com os times que normalmente estão por ali, tirando o Bahia, que veio de há pouco tempo atrás, caiu, enfim, mas faz bom trabalho. Então, aí temos Vasco, Bragantino, Cuiabá, Santos, Galo, Flamengo, Corinthians, e aí a galera do verde e branco lá embaixo, que provavelmente vai sofrer. E o América Mineiro ali me surpreende, porque o campeonato estadual do América Mineiro foi bom. Mas o América não tem jogado mal. O América é uma história um pouco semelhante à do Flamengo. Bom, aqui tá a tabela. A gente espera que Flamengo e Vasco reajam, porque o Fluminense está aqui naquela briga ainda da primeira página, né? O Fluminense, quarta-feira, tem um jogão com o Cruzeiro pra gente acompanhar também. E amanhã a gente pode estar aqui, eu abrindo o programa, valorizando a liderança do Botafogo, tarará, e falando, o Flamengo está na zona de rebaixamento. É a quarta rodada, calma, pode terminar campeão. Mas não pode. Pode terminar campeão, mas esse começo... exatamente, o Getúlio. Não era nem para estar aí. Bom, pelo elenco todo que o Flamengo tem. Rapaziada, o Atisson, né, perdão, ele tá coberto de razão, cara. Coberto de razão. O Flamengo, ele não tem esse tal auxiliar permanente que sempre faz muita falta, cara. Muita falta, porque chega o técnico novo, ele não conhece jogador nenhum, bota jogador em posição errada, bota o Marinho de ala, bota o Marinho pra jogar, o Marinho não tem nem que entrar pra jogar, pra mim esse é um dos maiores erros do Sampaoli, mas quem tem que ser cobrado é o Landim e é o Marcos Braz. Eles são os cachorros grandes do Flamengo. O Flamengo tem um faturamento de mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, 500. É mais de 1 bilhão. E se o Corinthians, um empate do Corinthians, joga o Flamengo para a zona do rebaixamento. Vai começar o jogo Corinthians e Fortaleza
o Flamengo estará dentro da zona do rebaixamento. Apitou o árbitro, um milésimo de partida, o Flamengo estará na zona do rebaixamento. O Flamengo, mas é quarta rodada. Não interessa, poderia ser a rodada que fosse. O Flamengo não deveria estar na zona do rebaixamento. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. E eu tô vendo aqui agora, tá, de notícia e apurando aqui também, vocês viram mexendo no telefone, vai ter demissão, deve ter demissão, tá? Mas não é daqueles caras que a gente queremos seja demitido. Deve ser de gente de baixo escalão, tá? Fabinho Soldado, Juan, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.